Não existe certo ou errado em liderança. Existem várias formas de liderança. Mas para cada tipo de público, de momento, de timing e de agilidade necessária, há um tipo de liderança. E nesse caso, acho que a escolha da liderança foi equivocada. Quanto mais metáforas e analogias você usa, mais significa que são pessoas que não sabem direito o que estão falando para pessoas que não sabem direito o que estão ouvindo. O que não era o caso lá. Por mais que vocês estivessem um pouco inseguros quanto ao produto, vocês estavam falando com profissionais do ramo. De usar a experiência de um profissional mais velho, que sou eu, para você, eu diria o seguinte: eu paguei um preço alto na minha vida profissional por achar que estava fazendo humor e todas as outras pessoas ao meu redor acharam que eu estava fazendo ironia. Então, isso é uma coisa que isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar com isso e usá-la em momentos mais de descontração do que de estresse, porque no momento de estresse as pessoas se sentem atingidas, entendeu? Apenas isso. Não mude o seu humor, tá? Mas cuidado com isso. Entendi, obrigado. Eu sei o quanto você pagou caro por isso. Interessante que esse grupo perdeu a prova de Boston e, por outro lado, lá recebeu a nominação para o Guinness Book, o livro dos records, com um relatório de 200 erros. E agora marca mais um tento, indo novamente para o livro dos records com um brainstorming de 14 horas. Nós costumamos dizer, de maneira às vezes até, vamos dizer assim, um pouco bem-humorada, que brainstorming é como um motel. Se em 2 horas você não resolve, pode ir embora para casa. Pode ir embora para casa, não resolve mais. Para nós foi com muito espanto observarmos que havia um touro mecânico na garagem e havia chapéu de cowboy sendo distribuído junto com a Tiger, porque nos pareceu, a princípio, uma coisa extremamente inadequada. Para ir a 25 de março e comprar 500 chapéus de cowboy, literalmente você deve ter sentido, por falar em touro, que a vaca estava indo pro brejo. Eu acho, Roberto, e aí é uma coisa que eu gostaria de deixar para o Fábio, é o seguinte, Fábio, tão importante quanto ter ideias ou opiniões é a coragem de defendê-las. Quem tiver segurança tem a obrigação de colocar essa segurança. O que está me preocupando no que o Fernando está dizendo, Fernando, muitas vezes a gente julga que as outras pessoas nos estão isolando porque nós somos bons demais como competidor e, na verdade, o que está acontecendo às vezes é um fato inverso. Nós é que estamos nos isolando com a presunção do isolamento vindo do lado de lá. Eu acho que, se a gente olhar o filme, é o Fernando. Se a gente olhar a foto, é o Eduardo. E você quer olhar o filme ou a foto? Eu sempre olho o filme. Uma demonstração equívoca, Roberto, de que a preocupação era mais com a forma e com o conteúdo. Porque você, Renan, apresentar para pessoas que já trabalham com a Sky há muito tempo. A Sky é a mesma coisa que eu chegar em casa à noite hoje e me apresentar para minha esposa. Ela vai achar que eu fiquei louco. Interessante como a gente comete muito esses equívocos, Roberto, que é assim, quando alguém nos critica de que nós somos duros, a gente fica muito mole. Quando alguém nos critica... somos moles, a gente fica muito duro. Exatamente. Assim, é muito difícil chegar ao balanço. Você se influenciou dando mais atenção ao Paulo, talvez, do que devia, porque foi criticada e se autocriticou por não ouvir. E esta tua decisão de ouvir em demasia o Paulo e aceitar em demasia o que foi dito por ele e pelos outros, talvez tenha feito com que você tenha perdido o controle um pouco. Isso é muito perigoso. Muito grave, né? Uma empresa que define o que vai fazer ou que decide voar sem saber para onde, derruba o avião. Então, é por isso que estamos aqui. Eu acho até que... Você considera que fazer algo que está ao arrepio da lei é apenas um risco? Nós não tínhamos alternativa. O que você chama de não ter alternativa? Uma alternativa é não fazer. Não fazer. Entre fazer algo que é ilegal ou não fazer, você opta por fazer algo ilegal? Uma coisa importante, Magali, é que cérebro é como funcionário rebelde. Trabalha pior sob pressão. Quando entra em algum exercício como esse, dar ao cérebro, como a gente dá a um funcionário mais rebelde, mais desobediente, a possibilidade dele fluir e mais tranquilo. Se você pressioná-lo, ele trabalha muito pior. Faltou a vocês um pouco de autocontrole, no sentido de entender de que aquela pressão que vocês mesmos se impuseram, não só ao tempo, mas a própria autopressão, fez com que o cérebro deixasse funcionar. Ele larga o lápis, o cérebro larga o lápis e não pensa mais. A coisa que mais induz ao erro é a sensação de não posso errar. Uma coisa para vocês. Depois de vocês terem dito que as pessoas que eram personas não gratas do grupo já haviam saído, eu entendo que vocês estejam muito mais irmanados e muito mais integrados. Agora, momentos na vida, e aqui a gente procura espelhar isso,
faz com que você tenha que demitir seu próprio irmão. Esta é a verdade do mundo dos negócios. Vocês, nesse anúncio que escolheram, uma vez que foram apresentadas a você duas opções, né, vocês deram para o pessoal de criação o objetivo de explorar a chamada liberdade, né? E o interessante é que o deficiente físico, ele, em relação à liberdade, é o que ele quer, mas a solidão é o que ele teme. E vocês, nesta forma de abordagem, na nossa opinião e na opinião, inclusive, do cliente, ao abordarem a liberdade, expressaram a solidão. Sabe o que falta a vocês? Está faltando, no fundo, coragem de dizer o que realmente pensam, seja porque querem dar um ar de bom mocismo que não se coaduna com uma decisão tão séria como nós temos que ter hoje. Vamos ou tentar definir melhor, usar as palavras corretas, ou no mínimo dizer assim, gente, eu na verdade estou louco para dizer que ela é uma praga, uma mulher infernal, que me enche o saco de noite, mas eu acho deselegante falar isso aqui. Ponto, faça isso, mas que não dá. E como é que nós vamos julgar se todo mundo é bom, todo mundo é inteligente, todo mundo é legal, teimosia é uma qualidade, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Dizer que se vender é uma arte, comprar é uma arte em dobro. Vender é persuasão, mas comprar é persuasão aliada a persistência, ousadia, determinação. Eu acho que faltou a vocês determinação de chegar ao máximo. Vocês esqueceram de que vocês não tinham que comprar bem, vocês tinham que comprar ótimo, porque tinha alguém também tentando comprar bem. O maior defeito foi julgar as outras pessoas da forma como eu via a vida. Isso fez com que eu não tivesse a capacidade de empatia, de me botar no sapato do outro para pensar como outro. Isso deu a mim uma visão ensimesmada da vida e prejudicou muitos relacionamentos. Problemas de relacionamento sérios. Basicamente foi isso. E o pato é, no fundo, um símbolo de como vocês foram nessa prova. Ele é um animal que nada, que voa, que anda e não faz nada direito. Isso é o que vocês fizeram. Divulgaram o evento, ou divulgaram o evento de uma forma que eu, lendo esse folheto, pergunto onde sai o féretro. Porque isso é um folheto com uma tarja preta, vocês de preto, todos de preto, e todos os banners da cidade de preto. Então, eu entendo que nós estamos... Então o prêmio poderia ser um caixão. Um caixão, exatamente, um local no cemitério da cidade, porque qual é a lógica de teoricamente, um projeto tão lúdico como este, se transformar de repente nessa coisa fúnebre que vocês transformaram esse evento? Que o que faltou não foi esta ou aquela ideia, faltou um nexo em 100% do que vocês fizeram. De oferecer para alguém na própria cidade dormir o fim de semana num hotel da cidade. É a mesma coisa que você oferecer para um casal, uma noite num hotel para um casal que está comemorando bodas de ouro. Ou seja, é de uma inutilidade absoluta. Vocês acabam de comentar coisas que... Vocês deveriam ter feito. Mereceria demissão por justa causa coletiva, ou seja... Então, normalmente a gente fica indignado quando a gente chega a uma conclusão do que deveria ter feito e não fez. E nesse grupo, há uma aceitação tácita, implícita. Não, realmente... Vocês tinham que estar indignados todos de falar assim, como eu fui um imbecil de fazer isto. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sinto ênfase nem no erro aceito. A verdade é, vocês cometeram uma sucessão de equívocos, né, que juntos deram a sensação de que era um cego guiado por um cachorro louco. Essa foi a sensação que a gente, olhando de fora, teve. Em geral, as pessoas fazem muita confusão entre conceito central de uma campanha, a ideia criativa e o slogan. E normalmente eu assisti vocês pensando no hotel, discutindo, e vocês passavam por essas três coisas simultaneamente, né? Então, o conceito central é uma descrição sucinta que consegue expressar ou exprimir a principal característica ou posicionamento do produto que deve ser transmitido através de uma ideia criativa. Então, é o que a gente busca na essência para ser transmitido. A primeira coisa que se faz é a definição do conceito central. O que eu quero transmitir? Depois, a segunda coisa é a ideia criativa. Como eu quero transmitir? E depois disso vem o slogan que, de certa maneira, fixa tudo aquilo que eu expressei através da ideia criativa na mente do consumidor. A gente tentou analisar nessa prova, e que para nós foi um pouco frustrante, é que publicidade é criatividade aplicada ao bom senso. Então o que a gente estava querendo ver de vocês era um pouco de criatividade e um pouco de bom senso. Nós não vimos nenhum nem outro.
Eu não posso entender uma pessoa que nas reuniões anteriores, nas duas reuniões anteriores, foi chamado de o moita e o sombra, exatamente por essa, vamos dizer assim, por esse esconder-se sempre. É capaz de, na hora em que é líder, fazer uma reunião e nem apresentar o grupo ou se apresentar, se transformar num tripé segurando os materiais apenas. Eu acho que vocês foram amigavelmente para a derrota e de mão dadas para o enterro, mas numa boa, assim, sabe? Alegres, unidos. E não pensaram que tinha do outro lado o inimigo. Foi uma coisa assim que deu para sentir. Vocês estavam irmanados, indo para a derrota celeremente, mas com uma sensação de dever cumprido. Eu acho impossível alguém achar que cumprir a obrigação é o que cabia a vocês. Todos nós estamos sabendo que isso aqui se trata de uma competição onde superar o que foi pedido é obrigação de cada um. Quando você contrata alguém, você contrata baseado na excelência e não no cumprimento da obrigação. Quer dizer, existe hoje duas grandes escolas de administração. Uma escola que diz que o ideal é botar a cenoura na frente das pessoas. Outra escola diz que o negócio é botar a cenoura atrás das pessoas. E essa decisão sobre a posição das cenouras é o que normalmente se discute em administração. O que nós estamos dizendo é que não é nem uma coisa nem outra. Não é para todo mundo brigar feito gato e rato, como brigavam na equipe anterior. Também não pode ser uma amizade, um carinho, um respeito, uma vontade de estar junto tão grande que arrefeça a vontade de lutar dessa equipe. Na verdade, um sócio de qualquer empreendimento tem que ter uma visão estratégica, tem que entender o que vai fazer. Mais do que isso, ter uma visão grandiosa, que vocês não tiveram mais uma pequenada. E mesmo na pequenada, que aí é que me deixa de cabelo em pé, não foram fundo na visão pequenada. O mundo está mudando, é uma surpresa, né? As mulheres foram melhor na prova do exército e pior na prova de decoração. O mundo está diferente. Na hora em que se contrata uma pessoa, que depois contrata outra, que passa a ser responsável por contratar uma equipe, por isso que a gente pede um prato chamado Pokémon e ele serve Pocahontas. Foi isso que aconteceu. Há uma diferença grande entre fazer sexo e fazer amor. Eles fizeram amor, vocês fizeram sexo. Vocês cumpriram profissionalmente, com muita competência, tudo aquilo, mas faltou aquele brilho no olho, aquele abraço, aquele aperto de mão. Roberto, sendo muito honesto para você, Nas outras vezes você não é honesto, porque quando você sempre começa assim, sendo muito honesto, eu queria saber se as outras vezes, quando você não fizer essa frase inicial, se eu tenho que olhar com desconfiança. Pode confiar sempre, Walter. Eu acho que vocês confundem muito a ação com o movimento e agem como abelha, que voa para todo lado e só faz cera. Então houve uma perda de produtividade grande. Os 3 minutos dele. O grande problema todo pode ser resumido isso. Faltava nexo em cada uma das decisões de vocês. O resultado, comparando com o outro, para nós era como se perguntasse assim, você quer ser rico com saúde ou pobre e doente? Quer dizer, essa é a decisão que vocês não deixaram. Vender é convencer e não vencer pelo cansaço, pela empurroterapia que vocês de alguma forma praticaram. Não é imposição, né? O grande sintoma da ignorância humana é esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Claro, assim, eu não sei se você é superior aos outros. De forma alguma. Não sei nem se você se acha superior aos outros. Mas não. Que você parece que se acha superior aos outros. Age como isso quem parece. se acha. O conceito deles foi: você conectado pode mudar o mundo. O conceito de vocês era: vivo para o futuro. Nem conexão, nem rede. Protesto com máscara de gás. E eu queria saber se aquilo era para proteger os peixes, porque vocês abraçavam uma vara de pesca. Aquilo não era uma árvore. O que vocês estavam querendo defender ali? Aquilo, né? Um graveto. Ou um taco de bilhar, mas árvore não era. Então o que era aquilo? Foi patético assistir. Um cachorrinho abraçado, como vocês de mãozinha abraçando a árvore. Vocês foram patéticos. Assim, ninguém está falando que então não devia fazer nada, porque não é bem o que eu queria. Não, vocês podiam fazer, mas vocês tinham que ter noção de ridículo. Quem foi a ideia desse assunto? Essa abordagem piegas de resquício de vida em meio à selva de pedra me lembra os melhores tempos do Ataíde Patrese, se alguém lembra dele. É uma coisa tão fora do tão antiga, tão velha, para uma apresentação para gente, que eu me senti na década de 60. Só isso afastou 99% de quem é jovem. Uma frase dessa, acharam que era alguém de 70 anos escrevendo isso. Eu não sei se você entende o que eu estou falando.
Agora, vocês estavam discutindo a posição das cadeiras no convés do Titanic. Vocês fizeram uma chapa que rodaria naquele motor, que virou uma verdadeira lâmina. Aquilo, se uma pessoa botar a mão ali, vai se cortar, mas vocês têm um lixado. E mais do que isso, sem nenhuma sustentação, como vocês falaram, quer dizer, essa família poderia comer somente soufflé. Porque mais pesado do que um soufflé, ninguém mais, aquilo giraria. A real pergunta é assim, o que vocês pensaram ao fazer uma mesa pequena o suficiente para não precisar daquilo redondo? Aquilo redondo, fino o suficiente para não sustentar. E depois, além disso, numa velocidade tão estonteante que a pessoa acaba vomitando em cima da mesa e vê aquele negócio girando. Então, vocês começaram a apresentar, ela inclusive deu assim, primeiro, isto seria assim, mas depois não foi. Isto deveria acender, mas também não acende. A pergunta é... Acendeu quando eu chacoalhei bastante. E quase toma um choque 220. Vocês foram falando, mostrando, abaixa, sobe, levanta, a lâmpada não funciona, isso gira, mas não devia girar tão rápido. Vocês foram dando uma sensação para nós que, na verdade, nós chegamos 2 dias antes. No fundo, vocês ainda estavam no meio do processo. Mas você sabe, Rodrigo, que quando o martelo é a única ferramenta que a gente tende a ver todos os desafios como prego. E você tem essa tendência, você tem demonstrado essa tendência de ser muito ligado ao mundo digital. O que é bom, não pense que eu estou falando que é ruim, é bom. Só que quando, às vezes, o nosso maior qualidade vira o nosso maior defeito. O que mais me preocupa nisso tudo é que as gerações atuais estão um pouco ansiosas para serem criativas e esquecendo da pertinência. A pertinência antecede a criatividade. Ou seja, você pode voar tão alto quanto você queira, só tem que saber quando você vai. Liderança passa, Evandro, por um negócio chamado energia. Energia, quando você gera calor, às vezes você gera luz, às vezes você gera um incêndio. Então, a harmonia até um determinado ponto é bom, mas quando um erro ocorre, apontar o erro e se exasperar com o erro é fundamental. Desde que depois, eu concordo com você imediatamente fale, agora é na hora para discutir, depois eu mato alguém, mas agora vamos em frente. Porque se não fizer isso, a sensação que dá é de que aquilo é um erro menor. E aquele erro menor, não é tão importante. Aquele erro menor vai se somando a outros erros menores e você chega à derrota. Realmente foi uma prova, como o Roberto gosta de falar, pífia, e uma prova onde vocês demonstraram que ou fazem uma coisa ou fazem outra, e se desse 2 tartarugas para vocês tomarem conta, uma das 2 fugia. Concordância é um dos grandes riscos de gestão empresarial. No fundo, vocês podem estar ambos abraçados ao caminho do inferno, que é essa sala de reunião. Mais uma vez, a síndrome do papel em branco. Você dá liberdade total e as pessoas diminuem a sua capacidade ao invés de ampliá-la.